Eles habitavam a terra quando a bacia do Rio Paraná não passava de um enorme deserto na América do Sul. Num período entre 200 e 132 milhões de anos, o deserto, com uma área equivalente aos territórios da Inglaterra, França e Espanha juntos, sofreu uma grande transformação. O Mar de Areia virou um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, o Aquífero Guarani. Esse trecho da rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, mostra bem o que é o Aquífero Guarani. Quando as máquinas cortaram o morro para fazer a estrada, acabaram expondo nos barrancos a formação rochosa, que nada mais é do que o aquífero. Para quem esperava ver muita água, é uma surpresa, porque, na verdade, o aquífero é uma rocha porosa com grande capacidade de absorver água. Numa simples experiência, é possível demonstrar o processo. Repare como a rocha puxa a água. Parece contrariar a lei da gravidade. O geólogo José Luiz de Mendonça, do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, explica que esse deserto foi coberto por lavas vulcânicas. Ao longo de milhões de anos, o espaço entre os grãos de areia acumulou tanta água que formou um enorme reservatório. Aqui na Pedreira é possível ver o que era uma antiga duna desse gigantesco deserto que ocorreu aqui. É nas regiões onde pode ser visto na superfície que o aquífero é recarregado toda vez que chove. A água penetra e vai se acumulando nas profundezas. Essa área aqui em Araraquara é uma das regiões de recarga do aquífero, né? Ou região de afloramento, que é basicamente uma área na qual a rocha que constitui o aquífero se encontra na superfície ou próximo da superfície, né? O Aquífero Guarani tem 1.600.000 quilômetros quadrados. Abrange 8 estados brasileiros, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Ele está mais próximo da superfície ao longo desta cadeia de montanhas conhecida como Cuesta. Ela corta o estado de São Paulo de norte a sul. Quanto mais próximo do Rio Paraná, mais profundo o aquífero é. Um exemplo disso é esse poço, que foi perfurado em Presidente Prudente, no oeste do estado, a 96 quilômetros do rio. Ele tem 1.820 metros de profundidade. E a água que passa por esse cano é tão quente que a gente não suporta o calor por muito tempo. Calor que vem do interior da terra é que a cada 30 metros de profundidade a temperatura da água que sai do aquífero aumenta 1 grau. Fenômeno que fez crescer rapidamente o número de balneários desse tipo na década de 80 no Brasil e outros países da América do Sul. Em Presidente Prudente, além de água quase fervendo, o poço com capacidade para abastecer 70 mil pessoas apresentou grande concentração de flúor. Um problema: para ser servida à população, a água precisa ser misturada. Ele deu um teor de 12 partes por milhão. Ele está muito acima do que é permitido. O excesso de flúor, ele provoca fluorose, que ataca os dentes, né, deixa os dentes amarelados, enfraquecidos e, além do que, também ataca toda a parte óssea do corpo humano. Em alguns lugares a gente não precisa nem perfurar poços para ter água do Aquífero Guarani. É o que acontece nessa cidade, na região oeste de São Paulo. Águas de Santa Bárbara é uma estância hidromineral, onde a água brota da terra e tem propriedades terapêuticas que já são conhecidas desde a época dos escravos. A água que brota nessa nascente atrai gente de todas as partes do Brasil. É considerada medicinal. De acordo com análises, possui até radioatividade na medida certa. Muito mais do que terapêutica, a água do Guarani é uma reserva estratégica capaz de abastecer os 180 milhões de brasileiros por mais de 2.000 anos. São 50 bilhões de metros cúbicos, quantidade tão grande que lavar o trator com água mineral não faz diferença para quem mora em cima do enorme reservatório. Bastante água. O Guarani vem sendo usado para abastecer cidades como Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Em Rio Preto, foram perfurados 8 poços que abastecem 30% dos 380 mil habitantes da cidade. Tem regiões, tudo aqui em função da cota do terreno em relação ao nível do mar, são poços jorrantes. Então você não precisa de bomba para tirá-lo. Equipamentos para perfurar poços de petróleo são usados para buscar água no aquífero. O DAE calcula que só no estado de São Paulo já foram perfurados mais de 800 poços. O
O aquífero também vem sendo alvo de estudos para resolver o problema de abastecimento desta cidade, São Paulo, a maior da América do Sul. A ideia é perfurar poços e construir um duto com 200 quilômetros de extensão para trazer a água até aqui. A água que os paulistanos precisam poderia ser retirada do subsolo desta região. Itatinga, no centro-oeste do estado, é um dos locais onde o aquífero Guarani está mais próximo da superfície e mais perto da capital. É o que apontou um estudo encomendado pela Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Cada poço de 50 litros por segundo tem a capacidade de abastecer 24 mil pessoas com um consumo médio de 150 litros por habitante por dia. Um duto ligaria Itatinga a São Paulo. A água seria extraída de uma centena de poços e contaria com a forcinha da natureza para chegar à capital. Itatinga fica a 750 metros acima do nível do mar e São Paulo a cerca de 650. Daria para resolver o problema de São Paulo em quanto tempo? Eu acredito que em 2 anos o estudo levaria cerca de 1 ano e mais 1 ano para a implantação. O projeto tem um custo estimado de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, investimento que seria compensado em parte pela qualidade da água. Não tem o tratamento. Então, ao longo do tempo, é evidente que vai ser um custo muito menor que a água superficial. O tempo vai dizer se o aquífero será ou não usado para resolver o problema de abastecimento da grande metrópole. Mas numa época em que a água vem se tornando um bem cada vez mais precioso, conhecer melhor o reservatório é algo que já mobiliza o Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Estão sendo investidos 26 milhões de dólares para estudar a grande reserva de água doce subterrânea.